Apesar da compra e da venda de cigarros serem liberadíssimas no nosso país, os médicos não cansam de mostrar que fumaça não combina com o pulmão. Um ativista deste movimento de combate ao fumo é o Dr. Alexandre Milagres, do Centro de Apoio ao Tabagista, né? Doutor Alexandre, qual é seu primeiro sentimento quando o senhor vê na rua, num local público, uma pessoa fumando? Na verdade, são dois sentimentos que vêm ao mesmo tempo. Um é de tristeza e um pouco assim, a sensação de que, puxa vida, eu não consegui ainda tudo que eu gostaria. Mas o segundo imediato é o de estímulo, né? Preciso trabalhar mais ainda, eu e meus pares, né? Eu e meus colegas ativistas, a gente precisa fazer mais coisas. Tem uma pesquisa de 2009, né, que mostra que a maioria das pessoas sabe dos malefícios do cigarro. Por que é tão difícil convencer uma pessoa a parar de fumar? Primeiro porque é uma droga, a nicotina é uma droga muito forte do ponto de vista de gerar dependência, né, de gerar escravos. Então, quando a gente fica escravo de uma droga, seja ela qual for, não é fácil parar de fumar. Só que a nicotina é enquadrada como uma das principais, com essa característica de gerar dependência física, psíquica, comportamental. Ela é comparada à heroína e ela só perde mesmo assim para o crack hoje em dia. Mas ela é muito mais geradora de dependência do que a cocaína, do que o álcool. Eu vou pedir para o Guilherme mostrar aqui no site G1, a gente tem uma das notícias mais lidas dessa semana no site, foi a história desse menino aqui. Ele é da Indonésia, é um garoto de 2 anos de idade, né, que os pais relatam, aqui ó, a imagem está aqui na tela. Tá ele fumando aqui, ó, cigarro ali, não sei se dá para perceber, né? E os pais relatam que desde 1 ano e 8 meses, o menino fica muito nervoso se ele não fuma. E o próprio pai comprou o cigarro para ele, né? Claro que é um caso bizarro, né? Mas isso aí mostra alguma coisa para a medicina sobre vício? Assim, tem mais de 20 anos que eu digo que todas as crianças, filhas de mães fumantes, ou filhas de mães não fumantes, mas cujos pais fossem fumantes durante a gestação, essas crianças, elas nascem dependentes de nicotina. Elas só não fumam porque ninguém coloca nicotina na boca delas ou de alguma outra forma. Mas elas têm a necessidade de nicotina. Elas sentem a mesma necessidade que um fumante ao tentar parar de fumar. Só que a criança, como ela não consegue verbalizar isso, eu tenho uma dó delas danada, porque elas choram e choram e choram. E as pessoas dão peito, comida, chupeta, passam funchicória, botam um saco de água quente e, na verdade, ela queria nicotina, porque lhe foi dada nicotina regularmente durante 9 meses por um número não pequeno de mães que ainda não foi suficientemente convencido, esclarecido dos riscos. O pré-natal ajuda a convencer essa mãe a parar de fumar? Olha, antes do pré-natal a gente teria que convencer os médicos, as enfermeiras, a equipe de saúde que precisam fazer alguma coisa nesse campo, né? Via de regra, os profissionais mais envolvidos com o tabagismo são os profissionais que lidam com as doenças onde o fumo é mais impactante. Por exemplo, o infarto de pulmão é a principal causa de morte na humanidade. Então, os cardiologistas são mais atentos. Boa parte das doenças do pulmão são ligadas ao tabagismo, DPOC, câncer de pulmão, pneumonias e outras coisas. Já, por exemplo, o ginecologista ele ainda não se apercebeu da necessidade de trabalhar esse tema. Eu tenho, por exemplo, provavelmente semana que vem, dentro do meu ativismo, reunião com a Sociedade de Ginecologia aqui do Rio de Janeiro. É a mesma coisa com outras especialidades, por exemplo, Sociedade de Pediatria. Tem muitos pediatras que já estão engajados na luta, mas ainda não é a maioria como deveria. Perfeito. Agora a gente sabe também que na zona rural, né, se fuma muito mais do que nas zonas urbanas. Agora, na zona rural, às vezes a gente vê a pessoa fumando aquele palheiro, né, que vem do fumo picado, aquele fumo enrolado. Ele é mais prejudicial que o cigarro comum? Como é que vocês veem? Eu nem gosto de dizer que existe algum cigarro menos ou mais prejudicial que outros, porque eles são tão nocivos para a saúde que, sob qualquer forma que eles se apresentem, eles são perigosos. Mas é claro que quanto mais droga, quanto mais química você tiver num produto que é inalado, pior é. Então, o cigarro, por exemplo, o cigarro que a gente compra nas lojas comuns, que eu acho até que só deveriam ser vendidos em tabacarias, e para quem quisesse comprar tinha que apresentar documento de idade, talvez até com mais, demonstrando ser maior de 21 anos, esse cigarro que a gente compra, ele é um cigarro muito industrializado. Ele passa por uma série de processos, desde inseticida,
quando eles estão no galpão, a folha, ao agrotóxico quando está na lavoura, ao processo de embalamento. Eles são colocados num papel, e esse papel branco, ele é um papel diferente de qualquer outro tipo de papel branco. Ele queima sozinho. O charuto, por exemplo, se você acender um charuto e apagar o charuto, ele para de queimar. O cigarro, se você acender, ele não para mais de queimar até chegar no filtro. E para isso acontecer, tem muita substância química que não está escrito lá no rótulo do cigarro. O que tem ali? Que tipo de pólvora é essa que faz o cigarro queimar sozinho? Então, essa palha que o indivíduo na roça ele consome é uma palha, é um invólucro muito menos tóxico. O próprio fumo é muito menos trabalhado, então gera menos substâncias químicas. Agora, para deixar claro, com isso o senhor não está autorizando que as pessoas fumem jamais, né? Esse cigarro de palha. De jeito nenhum, quer dizer, quem sou eu para autorizar ou deixar de autorizar alguma coisa? Mas a minha sugestão é de que o cigarro, a gente consiga em algum momento fazer com que as pessoas entendam que ele deva ser banido na sociedade. E não banido por uma repressão, por uma ditadura, é banido por uma intuição, uma compreensão de que a humanidade errou ao tomar essa decisão. É fácil a gente falar que um determinado país não deva ter uma bomba atômica, que é um risco para a humanidade. Mas o cigarro mata hoje 6 milhões de pessoas por ano. É um holocausto a cada ano e existem diversos setores da nossa sociedade que ganham dinheiro vendendo um produto que mata 6 milhões de pessoas por ano. Quer dizer, no nosso país, por exemplo, são 550 pessoas morrendo todos os dias por doenças relacionadas ao cigarro. Então, assim, a gente que é ativista, a gente não lida com esse assunto de uma forma muito blasé, não, assim, muito tranquila. Eu, quando dou essa entrevista para você, a gente tá com esse bate-papo, isso para mim é uma coisa muito séria. Eu gostaria mesmo que as pessoas intuíssem que o que nós estamos falando não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, não tem nenhum fundo. É um fundo absolutamente que o ser humano ele se enganou. Foi um erro quando as pessoas viram os índios lá com aquela roda, né? As pessoas em volta fumando aquele cachimbo. Aquilo era uma coisa eventual. Aquilo não era uma prática que as pessoas façam 20, 30 ou 40 vezes por dia. Eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa aqui, a gente já volta a ela, só para mostrar algumas peças, né, audiovisuais que o Canal Futura vai exibir já na semana que vem. Elas foram produzidas pela Organização Mundial da Saúde. Olha só uma delas. Você sabe que o cigarro causa câncer e uma série de outras doenças. Você sabe que quando acende um cigarro, a pessoa que está perto de você acaba inalando a sua fumaça. Você também sabe que o cigarro é o campeão de mortes no mundo. E o que você vai fazer com o que você sabe? Esse tipo de publicidade ajuda no combate? Ajuda, né? Porque primeiro fala dos problemas, né? Diz que é um problema grave. E segundo, fala de uma outra questão, que é a questão de como é que nós lidamos com esse problema grave. Tem uma pesquisa nos moldes dessa que eu tomei conhecimento em 1999, em que a pesquisa dizia que as pessoas acreditavam em tudo aquilo que era dito, mas não para ela. Ou seja, eu mudei um pouco o meu discurso depois dessa pesquisa, assim. De uma certa maneira, eu intuí que não adiantava eu só dizer para a pessoa que o cigarro é o maior provocador de câncer no mundo e que o cigarro mata uma pessoa em cada 2, que é o que ele mata, 1 em 2. Nenhuma prática humana mata 1 em cada 2 que praticam essa, seja lá o que for. A gente tem que tentar fazer com que o paciente também tenha um protagonismo na história. Entenda que ele pode ser um cidadão que pode ajudar a outras pessoas a se convencer disso que é tão difícil para a gente convencer, que o cigarro deva ser banido da sociedade. Perfeito. Dia 31, provavelmente o senhor vai ter uma agenda cheia, né, doutor Alexandre Vilares? Já estou tendo muito antes do dia 31. Já está tendo, né? Muito obrigada e um ótimo fim de semana para o senhor. Eu que agradeço. Rapidinho, eu queria deixar o site dele aqui, cigarro.med.br, tá aí na tela, cigarro.med.br, vale a pena conhecer o site lá, que eles têm inclusive alguns videozinhos, né, que mostram por que não tem nada a ver a gente acender um cigarro, né? Muito obrigada, doutor Alexandre.